L'ensila lumenomentielvo, uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro, meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores. Estamos de volta com mais um vídeo natalino, quase no finalzinho da nossa épica série, ou não tão épica assim, depende do resultado que tá saindo aí, que só vocês podem julgar. Mas enfim, a minha ideia neste vídeo é falar sobre um tema que pouca gente conhece e que eu acho muito bacana e muito interessante dar uma outra perspectiva sobre os textos natalinos que estão no Novo Testamento, que é uma dimensão política. A primeira coisa a se ter em mente em relação a essa dimensão política é o pano de fundo do culto imperial. Ou seja, a ideia de que já na época de Jesus a gente tinha estabelecido muito claramente um culto à figura do imperador romano que dominava a região onde Jesus vivia, direto ou indiretamente, um culto a esse imperador como se ele fosse divino. Né? A base disso começa lá atrás, na época de Alexandre o Grande, quando os romanos nem tinham chegado no Oriente Próximo ainda, quando se começa a dar honras divinas para Alexandre e para os seus sucessores. E quando os romanos chegam àquela região do Mediterrâneo Oriental, onde basicamente se fala grego, fora as regiões onde se fala línguas semíticas como a Palestina, eles começam a incorporar isso, e conforme a República Romana vai virando um império propriamente dito, você tem um acúmulo de poder na mão de pouquíssimas pessoas até chegar ao primeiro imperador, que é o Augusto. Isso fica ainda mais claro. Augusto, que é o herdeiro e filho adotivo do Júlio César, do famoso Júlio César, amante da Cleópatra. Quando César morre, depois de um tempo, Augusto consegue que o César seja divinizado, seja considerado um deus após a morte, e portanto ele, Augusto, é um filho de Deus, e conforme o tempo vai passando, mesmo em vida ele assume funções divinas diretamente. Ora, quando a gente olha o Evangelho de Lucas, o que a gente vê é justamente o evangelista tentando contrapor essas afirmações de poderio político e divino dos imperadores romanos com quem seria o verdadeiro, não apenas imperador, como filho de Deus e divino, que é Jesus. Por isso que Lucas aplica com mais frequência títulos como filho de Deus e também títulos como Salvador, que são usados frequentemente na propaganda imperial e propaganda religiosa romana. Né? Em termos daquela época no Mediterrâneo Antigo, Salvador era o cara que trazia a paz, a prosperidade, o cara que acabava com as guerras, e era esse um título usado muito frequentemente pelo Augusto em inscrições ou por cidades gregas ali da região que usavam essas inscrições para bajular o Augusto e conseguir benefícios para si. Essa coisa do Salvador. E a mesma coisa de trazer a paz. Quando a gente vê no Evangelho de Lucas a famosa frase glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados, essa palavrinha-chave aí de trazer a paz é justamente o que se aplicava para o Augusto, porque ele foi o cara que acabou com as guerras civis do mundo romano. Trouxe a famosa Pax Romana, né? A paz romana que tomou conta de todo o Mediterrâneo Oriental, de todo o Mediterrâneo, dominado por Roma, mas com um detalhe, uma pós imposta pelas armas, porque o Augusto venceu seus rivais, entre eles o Marco Antônio e a Cleópatra, em batalha. Então, quando a gente olha de maneira geral para o Evangelho de Lucas, tem uma contraposição muito clara entre quase uma paródia ou quase uma visão subversiva desse poder romano que se impunha pela força, pela guerra, pelas armas, e o poder humilde, pacífico, representado pela manjedoura de Belém, pela presença de Jesus, nascendo menino, nascendo fraco, nascendo sem poderio militar nenhum. Nesse ponto, é correto a gente enxergar as narrativas de Natal, em especial as de Lucas, como, em certa medida, subversivas mesmo, diante da ideologia predominante no Império Romano, nos domínios de Roma, naquela época. E é isso, pessoal. Isso conclui finalmente os nossos vídeos natalinos. Vocês podem ter ficado com a impressão, nos últimos vídeos, últimos vários vídeos, que a ideia foi tentar desconstruir, simplesmente destruir o que as narrativas de Natal do Novo Testamento nos contam.
Na verdade, eu acho que esse último vídeo ajuda a gente a reconstruir as coisas, na verdade. A colocar as coisas na perspectiva correta. A mostrar que, embora do ponto de vista literal, muitos dos fatos narrados pelos evangelistas não tenham acontecido como eles estão contados ali, eles têm uma função importante para mostrar quem é Jesus e o que Jesus significa. E agora, falando como cristão, como católico, eu acho que não dá pra gente escapar do fato de que o ponto central das narrativas de Natal é que, se a gente fosse pensar numa analogia com o mundo moderno, Jesus não nasce no Jardim Paulista, Jesus não nasce no plano piloto de Brasília, Jesus nasce, ou seria como se ele tivesse nascido na Cidade de Deus, em Paraisópolis ou debaixo da ponte. As narrativas de Natal, no fundo, servem para mostrar de que lado Deus está, eu acho. E não é do lado do poder, não é do lado da riqueza, é do lado dos mais fracos, dos que mais precisam. E é desse lado que a gente tem que se colocar. Por coincidência, não foi planejado, foi uma questão mais da correria do final de ano. Eu tô terminando de gravar e de publicar esses vídeos no dia 26 de dezembro, que para nossa tradição católica é o dia de Santo Estevão, que é o primeiro mártir cristão, a primeira pessoa a dar a sua vida pelos ideais de Jesus e pelo que Jesus significa. Tá cheio de Estevãos por aí no mundo, gente que, como ele, morreu por liberdade religiosa, gente que morre por liberdade política, gente que morre porque não tem comida, não tem uma vida decente. As narrativas de Natal servem para mostrar que a gente tem que estar do lado dessas pessoas e nunca do lado do poder dos Césares que estão por aí ainda, dos Augustos que estão vendendo paz e prosperidade, mas na verdade estão dando pra gente só opressão e miséria. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um Feliz Natal para todos atrasados. Tudo de bom para todo mundo. Abração. Tchau, tchau.